recebendo aqui no programa de hoje o secretário de Indústria, Comércio, Minas e Energia aqui do Maranhão, Simplício Araújo, a quem a gente inicialmente agradece pela disponibilidade de participar aqui com a gente. Secretário, a primeira pergunta que eu faço para o senhor é justamente relativa à pandemia, né? Que a gente sabe que tem uma união de esforços. Claro, a Secretaria de Saúde tem a maior responsabilidade, mas diversas pastas, todas as pastas, claro, estão envolvidas em trabalhos relativos à pandemia, né? Para que o Maranhão possa superar, enfrentar essa pandemia. Queria que o senhor falasse sobre a contribuição que a Secretaria tem dado nesse enfrentamento da pandemia relativa à Covid-19 aqui no Maranhão, os trabalhos que têm sido feitos desde o ano passado até o dia de hoje. Boa noite para o senhor, seja bem-vindo ao Contraponto da Rádio Timbira. Boa noite, é um prazer falar com vocês do Contraponto e, mais uma vez, poder prestar esclarecimentos, levar informações a todos que fazem a Rádio Timbira. Com relação a esse tópico do nosso papel na pandemia, você primeiro precisa contextualizar, né, o que realmente tem acontecido desde o ano passado para cá. Eu acho que ninguém ali no Natal de 2019 imaginava viver o que nós vivemos no ano de 2020 e principalmente agora no ano de 2021. Nós estamos diante de um cenário, de uma situação que não tem precedentes, não tem um manual, não tem um caminho a ser seguido. Portanto, é um desafio que nós temos o tempo todo de estar nos adaptando e sempre buscando novas formas para novos desafios que surgem dia a dia. Aqui na Secretaria de Indústria e Comércio, o nosso papel foi o de não aceitar de forma alguma, deixar de ajudar o povo do estado do Maranhão, deixar de ajudar os nossos colegas de equipe, principalmente o governador Flávio Dino, que tem se destacado como um dos melhores governadores no combate à pandemia no país. Nós temos aqui um índice de mortalidade que aponta que nós temos hoje um número bem abaixo da média de mortes dos outros estados e principalmente do Brasil, né, do âmbito federal. Então, nós fizemos uma movimentação, uma espécie de rede solidária, onde nós buscamos os empreendedores do estado do Maranhão, empreendedores que têm negócios no estado do Maranhão, mas que estão fora do Maranhão, e formamos aí por diversas vezes essa rede para que nós pudéssemos resolver problemas. Nós resolvemos o primeiro problema lá atrás, foi a necessidade de respiradores. Nós fizemos uma operação que inclusive virou um livro, o jornalista paulista esteve aqui no estado do Maranhão, nos entrevistou, e o Wagner Williams, e a gente tem outros momentos que nós ajudamos com a formação dessa rede solidária para a compra de EPIs, para a compra de insumos para os hospitais, para a aquisição de álcool, para a resolução de 4 hospitais que já atenderam mais de 7 mil pessoas no seu conjunto. O Hospital de Pedreiras com a empresa Eneva foi o primeiro, o Hospital de Campanha na cidade de Bacabal com a Embaixada dos Estados Unidos foi o segundo, o Hospital de Imperatriz com a Suzano Papéis e Celulose foi o terceiro, e o 4º hospital aqui na cidade de São Luís com o Grupo Mateus e também com a Universidade de Selma. Recentemente tivemos também uma rede que garantiu, uma doação que garantiu que o Maranhão não iria passar por problemas com o oxigênio para atender a pacientes com Covid aqui no estado do Maranhão. Foram cerca de 800 mil metros cúbicos, que ainda não usamos nem a metade, mas que estamos usando à medida em que nós precisamos em hospitais que não têm a usina e nem o tanque de oxigênio. Então, sempre que possível, a gente, através da Secretaria de Indústria e Comércio, em parceria com o governador Flávio Dino, ou orientado pelo governador Flávio Dino, nós estamos buscando formas de enfrentar esses desafios que se mostram imprevisíveis e, às vezes, surpreendentes de uma forma até negativa, mas que em nenhum momento nós da equipe do governador, mesmo o governador, tivemos aí qualquer, eu diria, pestanejamento sobre o que nós deveríamos fazer. Nós partimos para cima dos problemas e buscamos encarar os problemas e resolver os problemas, que é isso que qualquer líder tem que fazer, principalmente num momento como esse de pandemia em que estamos vivendo.
Secretário, aqui que está falando é o Jorge Vieira. Eu lhe perguntaria o seguinte coisa: o Brasil vive essa crise sanitária, mas também vive uma crise econômica. Aí eu lhe pergunto, como é que o Estado está fazendo para atrair investimento aqui para o Maranhão? Jorge, é um prazer falar contigo. Um grande abraço para você. A pandemia tem nos mantido assim distanciados de pessoas como vocês que fazem um belo trabalho, especialmente você que é um amigo que a gente conhece há muito tempo e que tem um grande trabalho na área do jornalismo aqui no estado do Maranhão. Mais uma vez, é necessário contextualizar para a pessoa perceber o tamanho da confusão que nós estamos metidos. Eu vou usar o município de São Luís, Jorge, para você entender a minha preocupação com a economia do estado do Maranhão. O ano passado, nós recebemos aqui na cidade de São Luís 200 milhões para... A Prefeitura de São Luís recebeu 200 milhões de auxílio emergencial para a montagem de leitos aqui na capital. As pessoas físicas na cidade de São Luís receberam 1 bilhão e 700 milhões de reais com aqueles 600 reais que eram depositados pelo governo federal para ajudar as pessoas no ano passado. Só aí nós temos 1 bilhão e 900 milhões de reais na economia do município de São Luís. Além disso, nós tivemos as empresas que colocaram as folhas de pagamento para o governo federal pagar. Nós tivemos aí o Pronamp, que foi aquele programa que a Câmara dos Deputados aprovou de auxílio às pequenas e médias empresas. Muitas empresas tiveram acesso a esses recursos aqui na Grande Ilha. Tivemos o auxílio emergencial também para o governo do estado, que de uma forma ou de outra acabou beneficiando o município de São Luís, de forma que o ano passado nós tivemos circulando na economia de São Luís, além do FPM, além do FPE, que é o estado que recebe, além das folhas de pagamento que não estavam sendo pagas pelo governo, além de toda a atividade financeira que estava circulando no município, nós tivemos mais 4 bilhões de reais, mais ou menos, circulando no município de São Luís. Se você fizer uma conta e dividir isso por 12, você vai ter ali entre 300 e 350 milhões, dependendo do mês. Sendo que nesse ano, no mês de janeiro, fevereiro e março, nós não tivemos nada de auxílio emergencial. As pessoas físicas não receberam, os governos municipais não receberam, o governo do estado não recebeu, não existiu até o mês de março nada de auxílio do governo federal para a nossa economia. É como se para o governo federal a pandemia não existisse. Então, Jorge, perceba que é muito grave o que está acontecendo em São Luís. Só em São Luís nós deixamos de ter na nossa economia circulando mais de 1 bilhão de reais, e isso está acontecendo em todos os municípios do Brasil. Isso vai trazer um reflexo, talvez não agora, talvez não no próximo mês, mas essa bolha vai estourar em algum lugar, em algum mês esse ano. Quando essa bolha estourar, nós vamos ter problemas mais sérios ainda do que nós estamos vivendo. Nós precisamos urgente que o governo entenda que esse pagamento emergencial, ele não pode ser entre 100 e 300 reais, ele tinha que ser no mínimo de 600 reais. Eu digo no mínimo porque uma pessoa não consegue viver com 600 reais. Se a gente for parar aqui para pensar no cara que faz um bico, lavando um carro, fazendo um roço, fazendo o ajudante de pedreiros ou ajudante de carpinteiro, essa pessoa tira 50 reais por dia. Se trabalhar 20 dias no mês, vai tirar R$1.000. Então 600 reais realmente não é suficiente, mas é uma contribuição. 150 e 300 reais, eu acho que é um absurdo, principalmente porque esse dinheiro ele não é do povo carente, não. Esse dinheiro é da economia. Aquele empresário que está me ouvindo agora, e talvez me recrimine por eu defender o auxílio emergencial para a população, me permita dizer que você está equivocado. Esse auxílio emergencial ele é injeção pura de recursos na veia da nossa economia. E a nossa economia já estava combalida pelo abre e fecha do comércio de alguns segmentos. Com a ausência desse recurso, a gente fica realmente numa situação muito difícil. No entanto, aqui no governo do estado, aqui no Maranhão, nós temos um governador sério, que está conduzindo o governo com muita responsabilidade e tem feito o correto. O que é o correto nesse momento? Investimento em obras públicas. Por que esse é o movimento correto? Porque para cada real que você joga numa obra pública, seja em Pedreiras, em Bacabal, em Marajá do Sena, seja em qualquer lugar do Maranhão, essas empresas contratarão mão de obra, materiais nessas localidades, e esse recurso que a gente chama de inserção na base da pirâmide, no pagamento das folhas, no pagamento das compras desses materiais, acaba voltando para a base da pirâmide, cria um círculo virtuoso e ativa a economia, o que não acontece quando a gente não tem esses recursos jogados na base, são jogados no topo da pirâmide. Então o governador faz movimentos corretos. Toda vez que nós tivemos que parar esse ano a economia aqui no estado,
uma vez que nós sabíamos que as pessoas estavam passando dificuldades e não tinham auxílio emergencial. Nós fizemos auxílio, como foi o auxílio para bares e restaurantes, o auxílio para os músicos, o auxílio para a cultura. Então, o governador tem feito um movimento importante num estado que é o mais pobre da federação, mas está se destacando porque aqui, através dos serviços que nós temos desenvolvido nas secretarias que fazem frente e ajudam o segmento privado, surpreendendo com boas informações e bons números, como, por exemplo, a geração de emprego. Nós somos um estado que, além de ter mantido o emprego, tem gerado bons números no CAGED de geração de emprego em todos os segmentos. Então, isso é muito importante para o nosso estado. O nosso estado precisa seguir esse caminho de colocar mais recursos ainda para circular dentro do estado. Eu te diria, Jorge, também o indicador da saúde. Antes da pandemia, nós aplicávamos mais de 1 bilhão e 300 bilhões de reais na saúde. Hoje, o governador está aplicando mais de 2 bilhões e 100 reais com uma rede surpreendente de hospitais que permitem pela primeira vez que municípios como Pedreiras, Porto Franco, Grajaú, Barra do Corda possam ter pela primeira vez serviço de alta complexidade, com UTI completa, com toda a perspectiva para atender bem a população do Maranhão. Porque num momento como esse, são duas coisas que nós precisamos. Antes da vacina, claro, porque o mais importante é a vacina. Sem a vacina, a gente não tem uma perspectiva boa, nem na saúde e nem na economia. As duas coisas que nós precisamos nesse momento. A primeira é garantir a assistência. As pessoas precisam de um lugar para se internar. Às vezes nós tínhamos aí, por exemplo, na Regional de Pedreiras, eu quero citar como exemplo, que lá nós não tínhamos um hospital que pudesse dar assistência para as pessoas acometidas pelo Covid. Hoje nós temos um hospital que atende não apenas Pedreiras, mas mais de 25 municípios ali na região de Pedreiras. E o outro braço é o braço da economia, que são esses movimentos importantes que o governador faz, pagando o salário em dia, antecipando o salário, fazendo com que as nossas compras e as nossas obras possam servir de indutores da nossa economia aqui no estado do Maranhão. Secretário Simplício Araújo, boa noite, é o Robson Paes. Meu amigo Robson, um grande abraço para você, é um prazer falar com você. Abraço para o amigo também. Um dos segmentos mais prejudicados com a pandemia, sem dúvida, é o da juventude. E o governador Flávio Dino lançou um programa no início de março, voltado para gerar oportunidades para a juventude, que tem a participação também da Secretaria de Indústria, Comércio, Minas e Energia. Qual o balanço que o senhor faz parcial dessa iniciativa? Como é que estão esses resultados neste momento? Olha, os resultados são fantásticos. Nós temos aí o primeiro eixo desse programa chamado Jovem Empreendedor. Ou melhor, Trabalho Jovem, desculpa. Ele é um programa que ele tem no primeiro eixo uma atenção voltada para a capacitação. Então, o IEMA, mais a Secretaria de Educação do Estado do Maranhão, coordenados pelo Felipe Camarão, nós temos ali hoje um lastro de vagas, são mais de 30 mil vagas, para que os nossos jovens possam se capacitar, possam, nesse momento, ter uma perspectiva do que irão fazer durante a pandemia e no pós-pandemia. O segundo eixo é um eixo voltado para capacitação, para que as pessoas possam, de alguma forma, encontrar um apoio financeiro na contratação de novas vagas para jovens entre a faixa etária de 17, melhor dizendo, e 25 anos. Para cada emprego gerado por empresas aqui no estado do Maranhão, o governo do estado paga R$1.000. E essas vagas, 1.000 vagas disponibilizadas, já estão aí quase na sua totalidade preenchidas. O terceiro eixo é o eixo da questão da estruturação de cadeias produtivas, de estudos que são voltados para manter a nossa economia agora e também para potencializar a economia na saída dessa pandemia. Então, é um eixo onde nós vamos pegar alguns segmentos e algumas cadeias produtivas e arranjos produtivos aqui no estado do Maranhão, através de uma empresa que vai fazer 4 estudos iniciais e demonstrar como é que nós vamos conduzir, nesse momento, esse segmento
e principalmente após a saída do segmento. E o quarto e último eixo é o eixo do estágio social. Nós temos estágio aqui na Secretaria de Indústria e Comércio, em diversas secretarias do governo Flávio Dino, na iniciativa privada. Esses estágios estão totalizados em 2.000, são 1.500 para a iniciativa privada e mais 500 para o setor público, e também já estão praticamente todos preenchidos. Essas vagas e essas sinalizações são muito importantes, principalmente num momento como esse, porque esse programa visa exatamente isso. Primeiro, impulsionar o jovem, colocar o jovem sempre animado, sempre em busca de coisas melhores, de uma empregabilidade, de um espaço no mercado de trabalho. Então, nós estamos muito satisfeitos com o resultado e nos próximos dias esse programa poderá, inclusive, sofrer um incremento em decorrência do grande sucesso que ele tem sido. Secretário, a gente sabe que a prioridade é a pandemia, mas a gente não pode fugir também da questão da política, do assunto política, até pela linha do programa. Haveria uma reunião no fim de maio, né, do governador Flávio Dino com líderes de partidos que integram o grupo, né, do governador. Essa reunião foi adiada para o fim de maio, acredito que até por conta da pandemia, né, que é a prioridade nesse momento. Como é que o senhor vê esse processo de condução que tem sido feito pelo governador a partir dessa perspectiva, desse diálogo, né, com os líderes partidários, que é o início desse processo de definição de quem terá o apoio do governador na sucessão, nas eleições de 2022? Olha, eu acho que o governador fez um movimento acertadíssimo em adiar essa reunião. Às vezes, as pessoas não estão vivendo. Hoje mesmo encontrei um político no interior, numa viagem que eu fiz a Timor, e lá a pessoa estava confundindo o adiamento com uma outra situação política. Não tem nenhuma outra situação política. O que existe hoje é uma responsabilidade muito grande do governador Flávio Dino em não tratar nesse momento coisa que é extemporânea. Não cabe agora, nessa situação, nós estarmos falando de política quando nós temos aqui na capital São Luís, de 98% a 100% dos leitos privados e públicos entupidos de pessoas com coronavírus. Não cabe nesse momento, principalmente porque a população não quer saber de política. A população não está preocupada agora com política, a preocupação da população agora é com assistência médica para si, para os seus, e principalmente com o seu emprego, com o seu negócio e com a sua alimentação. Porque nós temos muita gente, o governador está distribuindo cesta aí todo dia, a gente aqui também pela Secretaria de Indústria e Comércio estamos fazendo distribuição de cestas, porque as pessoas estão passando fome. Eu já relatei, nós temos 1 bilhão a menos circulando na economia de São Luís. Se nós formos juntar todo o estado do Maranhão, imaginem a cifra que nós deixamos de ver circulando nesses 3 primeiros meses do governo. Isso sim é muito sério, é isso que tem que ser debatido, é isso que nós temos procurado aqui na Secretaria de Indústria e Comércio. Nesse momento, ajudar o governador, estar ao lado do governador. Eu sou extremamente solidário ao adiamento da reunião. Eu acho que a população quer saber como é que nós vamos tratar da economia, como é que nós vamos tratar da assistência médica e principalmente da vacinação. E nisso o governador não tem medido esforços para fazer com que a vacinação funcione aqui no estado do Maranhão, para que a economia esteja circulando, esteja realmente acontecendo e para que as pessoas possam ter o que é mais importante num momento como esse, que é encontrar um hospital quando quando é contaminado pelo Covid, quando tem algum tipo de problema. Então, eu acredito que como secretário de Indústria e Comércio foi o movimento correto, como presidente do Solidariedade, eu também acho que não é o momento, e nós vamos ter muito tempo ainda. Quanto mais nós deixarmos esse movimento na mão da população, mais a população vai poder dizer em quem confia mais, quem quer e quem a população tem esperança que realmente venha a ser o próximo governador. Essa discussão é para o ano da eleição, ou seja, para o ano que vem. Nós temos muito tempo. O governador, da mesma forma que ele está conduzindo a saúde e a economia, eu tenho certeza que ele também vai coordenar esse ciclo político que vai permitir que o nosso grupo continue coordenando esse trabalho iniciado pelo governador, que é muito necessário na saúde, na educação, em diversos campos. Claro
que nós temos aí uma perspectiva melhorada lá para frente, que é quando a gente vai sair da pandemia e a gente vai ter um novo horizonte. Para isso, nós precisamos de pessoas confiáveis, mas nós precisamos, primeiro, ouvir o povo do Maranhão, que é quem realmente manda no processo de sucessão do governador. E eu tenho certeza que é isso também que ele está esperando. É a manifestação de Vossa Excelência, o povo do Maranhão, para poder escolher o melhor nome para comandar o nosso Estado. Secretário, ainda sobre essa questão política, o senhor mantém a sua pré-candidatura ao governo do Estado? Você vai submeter seu nome para avaliação do grupo do governador Flávio Dino? Todo mundo hoje falando em consenso e unidade do grupo. Lá. Eu mais uma vez, para falar nesse assunto, como sempre faço, eu peço desculpa ao povo do Maranhão. Eu respondi uma pergunta sobre uma reunião, agora eu vou responder uma pergunta mais específica sobre política e relacionada a mim. E eu tenho muito respeito pelo povo do Maranhão e, nesse momento, a gente não pode misturar as duas coisas. No entanto, uma vez que várias pessoas me incentivaram, que várias pessoas têm colocado o meu nome como um dos melhores nomes para essa situação, principalmente para a retomada do emprego, para a reconstrução do Estado, para contribuir com o país, eu não podia fugir nem de forma alguma desse desafio. Então, eu estive dialogando com várias pessoas do nosso campo político, mais especialmente com o governador Flávio Dino, ouvindo as pessoas e decidi aceitar que o partido pudesse fazer essa minha indicação como pré-candidato ao governo do Estado do Maranhão. Então, nós vamos ao tempo certo, após ouvir o povo do Maranhão, após nós discutirmos mais sobre realmente o que o Maranhão precisa, que no meu entendimento, o Maranhão precisa daqui para frente, principalmente nos 10, 20 anos, que nós vamos viver aqui algo comparado ao que vivemos lá atrás, quando nós saímos da gripe espanhola, mais ou menos entre 2018 e 2026, nós vamos precisar de muita gestão, de muito planejamento e de muito pouco política, principalmente se for aquela política velha que não está contribuindo e ainda está querendo surfar no que estamos fazendo nesse momento aqui no estado do Maranhão. Então, sou sim pré-candidato, espero que a população possa me conhecer, me julgar e avaliar o que eu fiz até agora para que a gente possa realmente ter essa parceria que é importante com o povo do Maranhão. Com relação ao grupo, eu sou o primeiro a lutar pela unidade do grupo. Eu acho que todos nós do grupo, todos os pré-candidatos, todos três são muito importantes, todos quatro, melhor dizendo, são muito importantes. É importante a candidatura do pré-candidato Josimar, e o povo é quem vai julgar. É importante a candidatura do senador Weber e do vice-governador Carlos Brandão. Eu respeito os nossos companheiros e busco neles também, após a aprovação, se por acaso isso acontecer, do povo do Maranhão ao meu nome, de que eles possam estar também comigo nessa luta, porque eu também estarei com eles caso isso aconteça com qualquer um desses nomes. Eu acho que primeiro é o povo, depois é a capacidade que cada um tem de continuar esse trabalho do governador. Nós não podemos deixar que o programa Escola Digna descontinue, que a gente tenha, por exemplo, essa rede de saúde hoje desmontada. Nós vamos ter que lutar por recursos, nós vamos ter que trazer mais empresas para o estado do Maranhão, fazer parcerias público-privadas que permitam que tudo isso possa acontecer. O trabalho que está sendo feito na educação foi um dos trabalhos mais fantásticos do Brasil. Qual é o próximo desafio? O próximo desafio agora é estruturar os nossos professores e os nossos alunos com ferramentas tecnológicas e equipamentos para que a gente possa inseri-los dentro da educação e não a gente porventura possa ter aqui uma massa excluída porque não tem acesso a ferramentas tecnológicas ou equipamentos. Na saúde, jamais nós vamos poder ter o desmonte dessa rede que foi montada com muita eficiência pelo governador e por todos nós. Nós vamos ter que buscar esforços, vamos ter que buscar recursos para que as populações que receberam estruturas possam manter essas estruturas, que essas estruturas que foram ampliadas possam continuar funcionando e, acima de tudo, para que a gente possa gerar emprego, para que a gente possa trazer uma perspectiva econômica que esse Estado, desde 2015, realmente tem feito um trabalho, um dever de casa, para que a gente possa, nos próximos anos, colher os frutos do que foi feito hoje. Nós temos grandes perspectivas em grandes áreas e isso, com certeza, não pode ficar na mão de qualquer pessoa. Eu estou muito humildemente colocando o meu nome para que a população avalie se eu tenho essa capacidade, se eu tenho hoje realmente a condição
de continuar o trabalho do governador Flávio Dino, com a ajuda dele e com a ajuda de todos que compõem esse grupo e de todos que hoje estão conduzindo alguma secretaria ou órgão no nosso governo. Secretário Simplício Araújo, é cada vez mais improvável uma reforma eleitoral, dado o exíguo tempo, e nós deveremos ter a eleição do ano que vem com a cláusula de barreiras e com a impossibilidade, claro, de coligações proporcionais entre os partidos. Como é que o Solidariedade aqui no Maranhão está trabalhando para enfrentar as eleições proporcionais do ano que vem? Olha, o Solidariedade vai eleger um número muito expressivo de deputados estaduais. Nas últimas 2 eleições, um partido que acabou de nascer, na primeira eleição que participou, elegeu 3 deputados. Na segunda eleição, mais 3 deputados. E agora a gente tem hoje a melhor chapa de deputados estaduais, melhor lugar para se concorrer sem o abuso de poder econômico aí e sem também você ter um número expressivo, uma votação expressiva que muitas vezes custa muito recurso financeiro. Nós acreditamos que nós vamos eleger entre 5 e 7 deputados estaduais no Maranhão na próxima eleição. Para deputado federal, nós vamos oportunizar que pessoas também que não têm tantos recursos financeiros ou tanto espaço eleitoral possam, através do Partido Solidariedade, chegar ao Parlamento Federal com uma concorrência mais, eu diria, mais equânime, mais justa, porque nós vamos ter ali também, assim como nós temos uma chapa para deputado estadual, onde as pessoas podem se eleger com 22 a 34 mil votos, e por isso vamos eleger entre 5 e 7 deputados estaduais. Para deputado federal, nós também estamos montando uma chapa onde as pessoas podem se eleger com até 40 mil votos, podendo aí trazer pessoas que realmente têm um trabalho com alguns segmentos aqui no estado do Maranhão e que podem contribuir com esse estado sem ter realmente que concorrer com, eu diria, malas pretas da política que aqui e ali atrapalham a democracia no nosso estado. Secretário Simplício Araújo, de Indústria, Comércio, Minas e Energia do Governo do Maranhão, muito obrigado pela participação aqui no Contraponto. Ótima noite para o senhor e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Olha, eu que agradeço a todos vocês e eu queria deixar essa reflexão aqui ao final. Nós não podemos, de forma alguma, deixar de exigir do governo federal a vacina. Nós precisamos vacinar todos para que a gente possa ter vida e economia de volta. Nós precisamos ter muita cautela com o pós-pandemia, principalmente com quem vai coordenar, vai conduzir o nosso estado, porque é quando nós vamos precisar muito do público e também do privado, de uma parceria onde a gente possa fazer com que o Maranhão não perca mais do que nós já perdemos nessa pandemia. Mais uma vez, muito obrigado, e aqui eu estou sempre à disposição para conversar com vocês.